espero que esteja bem. Esse primeiro recado é só para deixar claro para todos e todas que estão nos assistindo que as aulas aqui presentes são dos nossos cursos do IFMG Campus Avançado Piauí. Qualquer uso indevido da imagem pode ser alvo de questionamento judicial. Então, dessa forma, assista, não tem problema algum em assistir, em aprender e compartilhar o conhecimento. Mas nada de utilização das imagens sem autorização prévia dos responsáveis, seja o professor, seja o Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Avançado Piauí. Beleza? A gente se vê ao longo desse curso e espero que seja proveitoso para todo mundo. Olá, saúde a todas. Agora nós vamos falar sobre as ISTs ou DSTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis. Nós vamos falar na aula de hoje de HPV, sífilis, herpes e uretrites, né? E na próxima aula vai ser falado só sobre AIDS. Eu trouxe material aqui do pessoal do Instituto de Medicina Tropical da USP, que está bem completo, que pode contribuir com o nosso debate. Bom, antes de mais nada, é importante a gente ver aqui a distribuição mundial da incidência das ISTs curáveis, né, que são essas ISTs que a gente vai abordar na aula de hoje. Então a gente consegue perceber uma quantidade imensa de pessoas em todos os continentes, né, sendo que no nosso aqui, no continente americano, somos 126 milhões de pessoas, né, com algum tipo de IST curável. E o que mostra a importância da gente debater esse tema e da gente se aprofundar e conhecer a fundo esse tema. Então o primeiro que a gente vai falar é o HPV, o vírus papiloma humano, né? As infecções de HPV são as mais frequentes no mundo, né? Então, assim, muito possivelmente todas as pessoas sexualmente ativas do nosso planeta se infectam por HPV em algum momento de sua vida, né? Então, assim, quando a gente fala dessa forma parece até chocante, né? Mas é exatamente isso daqui, porque são mais de 200 tipos de HPV que já foram identificados. Só no trato gastrogênito urinário são mais de 40. São mais de 40 tipos que podem estar contaminando as pessoas no seu dia a dia. E são os agentes etiológicos que a gente percebe suas verrugas cutâneas, né, a chamada verruga vulgar, e nas verrugas genitais, o condiloma acuminado, do câncer de colo de útero, né? E pode ter várias localizações, vaginal, vulvar, peniana, anal, entre outros locais, né? Por que muita gente às vezes não trata? Porque a maior parte das infecções por HPV, elas vão se curar espontaneamente. Nem todas se tornam câncer de colo de útero, por exemplo. Então, como elas se curam espontaneamente, muitas das pessoas não buscam ajuda. Acabam tendo e muitas vezes repetindo, né, tendo mais uma vez esse HPV. E aí, o HPV genital, que é o nosso principal assunto nesse tema aqui do HPV, ele tem um risco oncogênico que pode ser de alto e baixo. Ou seja, ele pode ter uma grande possibilidade de causar câncer de colo de útero ou baixa possibilidade de causar colo de útero. Tem 12 tipos identificados de alto risco, tem aqui os tipos aqui no slide, né, que podem persistir e trazer associação à lesão pré-cancerígena. Então são esses os mais importantes de se observar, sendo que o 16 e o 18 são responsáveis por 70% do caso de câncer cervical em todo o mundo, né? Então o 16 e o 18 são os que precisam ter mais atenção, porque são os de maior possibilidade de causar câncer nas mulheres. Pegando então a distribuição, né, a gente vendo aqui como é a situação com dados da Organização Mundial de Saúde, é realmente preocupante, né? Que nós estamos falando em 500 mil casos novos de câncer e 274 mil pessoas que morrem. Então, mais de 500 mil pessoas desenvolvem o câncer cervical e mais da metade morre, né? Isso é um número muito grande. No Brasil, são 18 mil novos casos, né? Então, nós estamos falando 18 casos a cada 100 mil, é um número significativo, né? E 4.600 mortes, uma taxa de 4,7 a cada 100 mil mortes. Ou seja, o Brasil fica num panorama intermediário, ele fica na mediana, não está nem muito alto e nem muito baixo, está no meio. E isso precisa ser pensado em termos de políticas públicas para que possa ser tratado e isso não aumente ainda mais desses números que a gente está vendo, né? Tem variedades regionais, de acordo com a situação que pode ter, né? Sendo que na região norte é mais frequente, na região sul do nosso país menos frequente o HPV.
E qual que é a forma de transmissão? Relação sexual, vaginal, oral, anal, todas as formas de relação sexual são transmissíveis do HPV, né? E como se cura espontaneamente, a maior parte das vezes as pessoas, como eu já disse, não procuram ajuda. O que vai diminuir então o risco de contaminação, de transmissão? O que diminui o risco de transmissão sexual é o preservativo. Mas mesmo com o preservativo não elimina, porque pode ter lesão do HPV em área que o preservativo não cobriu, como próximo ao pênis, próximo à região vaginal, por exemplo, né? Então a gente consegue perceber que o preservativo é importante, mas não só ele resolve o problema do HPV. É importante a pessoa se tratar, né? Até porque não tem um status de HPV. Você não consegue ver na cara da pessoa e ver, essa pessoa tem HPV, né? Então a gente tem números que são consideráveis de novas infecções, né? O Ministério da Saúde fala em cerca de 685 mil novas infecções por ano. Isso é um número muito significativo que a gente tem de pessoas que se contaminam ao longo do tempo, né? E a gente precisa estar observando isso. E por isso é importante buscar formas de tratamento, então, do HPV. E as medidas de prevenção e controle, primeiro, é o rastreamento da população com câncer de colo de útero, né? Então tem que fazer o exame do Papa Nicolau. É importante as mulheres fazerem o exame do Papa Nicolau, né? Para fazer a identificação de possibilidade de ferida de HPV com possibilidade ainda maior de câncer de colo de útero, né? E dessa forma, fazendo esses exames, seguir indo no médico, né? No médico especialista, para que possa fazer toda essa incidência, né? Já que no Brasil, né, a gente tem programas que priorizam a faixa de 25 a 29 anos, mas é importante todo mundo se tratar, todo mundo fazer os exames citopatológicos, para que, no caso das mulheres, né, para que possa identificar essa possibilidade de câncer de colo de útero, né? É importante, então, também trabalhar com a vigilância epidemiológica, ver a base de dados. É importante investimento na saúde pública, no SUS, para que possa trabalhar nessa busca ativa de casos, além das vacinas contra HPV. As vacinas contra HPV, nós temos esses três tipos, né, o 2, o 4 e o 9, e eles conseguem incluir, o 9 é interessante que ele consegue incluir ainda mais tipos diferentes, né? E a gente viu o ano de lançamento em 2006 e 2014. Então, através de leveduras, né, conseguiu então achar um tipo então de vacina, né, que ela vai pegar a proteína L1 do capsídeo de cada HPV com adjuvante à base de alumínio. Isso faz com que ele não seja capaz então de realizar a infecção da maneira como ele faz, né? E nos Estados Unidos, né, o 16 e 18 é 64% dos cânceres de HPV. Nós já vimos isso, né, que o 16 e o 18 é acima de 60%, em alguns casos até 70%. E os outros 5 tipos que a vacina 9 pega ainda os outros 10%. Então, a gente está falando de mais de 70%, né? Vamos trabalhar na casa de quase 80% dos tipos, então, possíveis de HPV presentes, então, nos seres humanos, né, com a vacina que é o 9-HPV. Então, e a vacinação no Brasil? A vacinação no Brasil já acontece desde 2014, né, mesmo com algumas pessoas sendo contra, o que é um verdadeiro absurdo, né? Então, a vacina do 4-HPV já acontecia para meninas de 11 a 13 anos, né, desde 2014, e a vacinação era em 3 doses. As 2 primeiras no intervalo de 6 meses e depois a terceira 5 anos depois. E em 2015 já incluiu as meninas também de 9 a 11 anos, incluindo mais pessoas para que fosse possível vacinar mais pessoas contra o risco do câncer de colo de útero, né, por conta do HPV. E em 2015 ainda, né, conseguiu modificar o esquema de 3 para 2 doses e a exceção de portadores de imunossupressores, né, portadores de HIV, que de 9 a 26 anos de idade também ainda toma 3 doses da vacina do HPV, né? E desde 2016 as meninas de 14 anos que não tinham nenhuma dose podem iniciar o esquema de tomar a dosagem da vacina do HPV. Então é muito importante buscar a vacinação contra HPV, né? Estar vacinado contra HPV para evitar a chance de colo de útero.
Desde 2017 incluiu também os meninos de 12 e 13 anos, com a ideia de ampliar o grupo-alvo, né? Em 2018 iniciou a vacinação de meninos de 11 a 13 anos, em 2019 10 a 13, em 2020 a ideia de 9 a 13 anos, com a ideia de meta de cobertura vacinal de 80%. Então mostrando a importância da vacinação do HPV para que diminua a possibilidade de desenvolvimento, tanto em homens quanto em mulheres, desse vírus do papiloma humano, né? A ideia é da cobertura vacinal, então a primeira dose que pegou de 2013 e 2017 na população feminina teve mais de 70% de cobertura, a segunda dose infelizmente só 45% e a primeira dose na população masculina apenas 16,5%. Então, assim, ainda temos um percentual muito grande a ser trabalhado e que precisa crescer, pensando na vacinação contra HPV, pensando em algo que está relacionado à saúde, isso é muito importante. Aqui pegando os números, ó, na dose 1, na dose 2, vamos pegar aqui Minas Gerais, ó, teve 73,8% na dose 1 e depois baixando nem 45% na 2. É um problema, né? A gente teve poucos estados aqui que na primeira vez passaram de 90%, né? Aqui Distrito Federal e Roraima, e depois, já na segunda dose, mais uma vez os dois foram líderes, né? Na segunda dosagem, mostrando que ainda precisa se trabalhar muito na importância da vacinação do HPV. Próxima doença que nós vamos comentar, a herpes genital. É uma IST, né? É causada pelo herpes vírus do tipo 1, HSV1, ou tipo 2, HSV2. É uma lesão primária localizada com latência e recorrência. Depois, a transmissão vai ocorrer pelo contato com a ferida, né, com o HSV, na lesão herpética, ou secreção oral genital, né, que está saindo desse pus, né, dessa lesão. E mesmo na ausência de lesão, a pessoa com herpes pode transmitir o herpes, né, isso pode acontecer transmissão da doença, né. A infecção oral pelo herpes geralmente acontece na infância, né? E nos Estados Unidos está aumentando a frequência de transmissão sexual da herpes, né? Isso é um negócio importante de ser observado, porque mostra que é uma doença sexualmente transmissível, né? Uma IST, e que precisa ser observado. E essa transmissão do 2, né? Do HSV2, geralmente se dá pelo contato sexual com o parceiro ou parceira que tenha o vírus, né? E a infecção genital do HSV1 ocorre em quem recebe o sexo oral, então o HSV1 se dá dessa forma, e a transmissão pode ocorrer quando não há lesão visível, como eu já disse, que é o que geralmente acontece, né? Com infecção assintomática do HSV2, a excreção viral ocorre 10% dos dias e com infecção sintomática em 20% dos dias, então a pessoa permanece com a doença. É uma IST muito frequente também a nível mundial, exemplo do HPV, e aqui também a gente tem uma porcentagem muito alta, e mais da metade da população, com possibilidade de chegar até 90% da população adulta, tem anticorpos contra o HSV1. Isso significa que já tiveram algum tipo de contato com esse HSV1, mostrando como a herpes tem grande incidência também na população. Nos Estados Unidos, né, a gente consegue perceber uma ocorrência muito grande, quase 1 milhão de novas infecções por ano, mais de 700 mil, e mais de 16% da população entre 14 e 49 anos está infectada com HSV2, mostrando que a gente tem uma epidemia de herpes também presente na população estadunidense, né? No Brasil é um pouco menor, mas não é tão diferente disso, né? O nosso ministério pensa em mais de 640 mil novos casos por ano, então a gente tem uma quantidade muito grande também de pessoas se contaminando com herpes, né? Desenvolvendo herpes, o que é também um risco muito grande para a população. E a lesão ulcerativa, que é quando tem a úlcera, né? Quando está saindo pus da lesão da herpes, né, potencializa também o risco de transmissão de AIDS. Tem estudos que mostram que pode aumentar de 2 a 4 vezes o risco de contaminação por HIV em caso de presença de herpes.
né? A incubação, passando agora para os detalhes, a incubação vai de 2 a 12 dias, né? Enquanto tiver excreção viral, tem período de transmissibilidade, né? E aí, quando você tem a infecção primária, a chance de transmissão é maior, e depois as recorrências, né? Porque a doença não se cura, ela volta de tempos em tempos, toda vez que a pessoa tem uma baixa imunológica, a duração é curta, né? Então, ela pode estar o tempo todo transmitindo esse vírus sem perceber, né? Pode ter também transmissão vertical, que é durante a gravidez, durante o parto, né? E a infecção neonatal pode ser até fatal. Então, para crianças muito novas, é um risco muito grande a herpes. E durante a transmissão perinatal, né, que é quando a mulher infectou pouco antes do parto, se tiver secretando o vírus durante o trabalho de parto, pode contaminar o bebê que está nascendo. Isso é importante aqui, ó, trabalhos sobre herpes sendo cada vez mais presentes aqui em sites mundiais, né, de pesquisa e busca. E aí a gente chega na prevenção e controle. Qual que é a prevenção e controle que a gente tem que pensar? Primeiro, uso de preservativo reduz, mas não elimina a transmissão. O ideal é, portador de herpes genital, quando tiver com sintoma, deve se abster de relação sexual, porque pode contaminar o parceiro ou a parceira. E se mesmo assim não quiser, mesmo sabendo do risco, uso de preservativo sempre. Preservativo reduz a chance de contaminação, além, claro, do uso da medicação antiviral, para reduzir também o risco de transmissão para as pessoas, certo? Então, a forma de controle da herpes, né, se dá dessa forma. Uso de preservativo, abstinência sexual durante o período que tiver sintomático, uso de medicação antiviral para evitar a contaminação dos parceiros ou das parceiras. Agora nós vamos falar das uretrites, né? E os mais famosos, né? Neisseria gonorreia, que é o causador da gonorreia, e Chlamydia trachomatis, que é o que causa geralmente a clamídia, né? E, em geral, a gente tem infecção simultânea dos dois. Então essas uretrites acontecem também com uma certa frequência. Então vamos ao quadro clínico deles, pegando como caso a gonorreia, né, que acaba sendo o principal. No homem acaba sendo a chamada disúria, que é dor e ardor durante o ato da micção, durante o ato de urinar, secreção uretral, né, que é purulenta, dor nos testículos, então isso é quadro de gonorreia. Na mulher, dor na micção também, sangramento durante a relação sexual, dor na micção, corrimento vaginal, mas pode acontecer de ser assintomático, porque o sistema reprodutor feminino ele é interno, né? Ele não é externo igual do homem, né? Então dificulta um pouco isso daí. Pode complicar ainda mais algumas situações como endometrite, salpingite, peritonite, então pode aumentar a chance de infertilidade da mulher, né? Pode acontecer também de faringite e proctite em caso de sexo oral ou anal, né? E nesses casos pode acontecer até de secreção anal, de prurido anal. E no caso do recém-nascido, pode ter conjuntivite pela contaminação durante o parto. E que pode inclusive levar à cegueira se não for tratado, né? É importante estar atenção. No caso da clamídia, os sintomas são menores, né? Em geral é assintomático. Mas a gonorreia chama mais atenção aqui quando a gente pensa nessas duas uretrites, que são as principais que a gente vai comentar. Tanto nas infecções por clamídia quanto na gonorreia, tem no mundo todo. Quem que tem mais incidência? Agora a gente tem um recorte populacional. A população com condição de vida mais precária, população mais humilde, tem mais risco de desenvolver gonorreia e clamídia. Né? Por quê? Porque tem uma relação também com higiene. E no caso da gonorreia, teve 2 décadas de queda, agora a incidência voltou a aumentar, inclusive no Brasil, o que é um problema, que mostra que nós temos um problema de mais uma IST que pode estar se tornando uma epidemia presente no nosso território, que precisa ser tratado e precisa ser observado. No caso dos Estados Unidos, nós estamos falando de 820 mil novos casos por ano. No Brasil, é possível que a gente tenha quase o dobro, com aproximadamente 1,5 milhão de novos casos por ano de infecção por gonorreia e clamídia, que são essas uretrites. É importante estar atento, é importante o uso do preservativo, como a gente vai ver, mas é importante também as pessoas se tratarem. No caso da clamídia,
nós estamos falando em quase 3 milhões de casos novos por ano nos Estados Unidos e no Brasil aproximadamente 2 milhões. É uma população muito grande sendo contaminada com esse tipo de doença. Qual que é o modo de transmissão? A exemplo dos demais, relação sexual, vaginal ou anal, sexo oral também pode acontecer na faringite, e inclusive a contaminação perinatal da mãe por recém-nascido durante o parto, como eu já falei. O período de incubação é de cerca de 15 dias, mais ou menos uma semana para gonorreia, mais ou menos 14 dias para clamídia, que é o período de transmissibilidade. Agora, se o sujeito não for tratado, ou se a sujeita não for tratada, a gente pode ter meses de condição de transmissibilidade, né? O que é um risco, né? Pensando no risco de contaminação para mais pessoas. É importante a vigilância epidemiológica, né? Por isso eu reitero a importância do Sistema Único de Saúde, a importância de se investir na saúde pública, né? Porque no caso do Brasil, são doenças a serem monitoradas pela estratégia de vigilância sentinela, que é uma portaria do Ministério da Saúde para vigilância de alguns tipos de doença. Então, para prevenção e controle é o quê? Uso de preservativo. Fundamental o uso de preservativo para o controle dessas uretrites que nós estamos falando. Agora nós vamos falar da sífilis, né? A sífilis, que é uma doença assim, famosa, né? Que é uma infecção sistêmica, né? O treponema pálido, tem um período de incubação um pouco maior, né? 3 semanas, né? Que aí você tem o aparecimento do cancro, que pode durar, dependendo do caso, até 3 meses, né? E como que se dá a transmissibilidade no caso da sífilis? A transmissão, então, tem que ter existência de lesões, né? Que é chamado cancro duro. E aí ela é mais intensa no período inicial da doença. E pode ter também transmissão vertical em qualquer período da gestação, né? Em qualquer fase da infecção, no caso da mulher grávida. Então pode ter contaminação também para o bebê, né? A suscetibilidade é muito grande e a distribuição é mundial. Estava em queda até o início dos anos 2000 e agora novamente vem aumentando, mostrando mais uma vez uma possibilidade de uma epidemia de sífilis. A transmissão sexual ou vertical, mostrando mais uma vez a importância do uso do preservativo. E a sífilis congênita é um problema de saúde pública, né? Tanto é que tem até programas internacionais de eliminação de sífilis congênita, que são programas da Organização Mundial da Saúde, mostrando como a sífilis ainda é um problema de saúde pública a ser enfrentado. Basta a gente ver aqui, ó, as estimativas de sífilis na gravidez e transmissão vertical. 900 mil grávidas por ano, 350 mil casos de transmissão vertical, 200 mil óbitos fetais, então mais de 200 mil crianças morrem, né? E aqui a estimativa de 5,6 milhões de casos novos de sífilis por ano. Só nas Américas quase 1 milhão, isso é um número muito alto. Quase 2 milhões em África, isso é um número muito alto. Então é importante estar atento a isso, é importante o uso do preservativo. Pegando aqui a incidência de sífilis congênita a cada 1.000 nascidos na região das Américas, a gente consegue ver, infelizmente, um aumento da incidência, né? A gente consegue perceber nesse gráfico, mostrando a importância de se tratar essa doença. Aqui, a taxa de detecção de sífilis em gestantes no Brasil, né? A gente consegue perceber um aumento grande aqui no sul, olha bem aqui. A gente consegue perceber também um aumento no sudeste, também um aumento aqui no norte, né? Todas as regiões com grande aumento, mostrando o risco que a gente tem, né, de presença de sífilis em gestantes, né? Nós estamos falando de uma incidência de 42,5 a cada 100 mil. Isso é muito grande de pessoas com sífilis. E no caso de gestante, de 12,5 aproximadamente a cada 1.000 nascidos vivos. É um número muito alto que a gente tem e isso precisa ser observado. É um problema de saúde pública. É importante todos e todas nós nos cuidarmos. Aqui pegando em menor de 1 ano de idade, aqui mais uma vez todas as regiões com aumento muito grande desde 2010, isso tem que ser estudado pela vigilância epidemiológica, entender o que está acontecendo, por que a gente está tendo essa incidência tão grande nesse período de tempo aqui, nessa última década, um aumento tão grande, isso é perigoso, né? Então aqui na sífilis congênita nós estamos falando em aproximadamente 7 pessoas a cada 1.000 nascidos vivos, é um número muito significativo que precisa ser pensado e é importante todos e todas nós nos cuidarmos. A taxa de mortalidade infantil por sífilis congênita teve um aumento aqui muito grande, ó,
no norte, depois uma queda, aqui também um aumento grande, uma queda no centro-oeste, agora no sudeste nós estamos aqui com um crescimento, isso precisa ser pensado, nós temos um problema de saúde pública a ser enfrentado. Aqui na taxa de detecção de sífilis em gestantes, né, pela taxa de incidência de sífilis congênitas, a gente tem alguns locais que merecem muito destaque. Olha aqui o Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Acre, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, uma incidência acima da média aqui de 11,2, né? Minas Gerais tem uma quantidade significativa, né, na sífilis congênita e na sífilis gestante, mas que precisa ser pensado. Então, é um problema de todos os estados da federação. Bom, temos a sífilis adquirida, a sífilis da gestante e a sífilis congênita. Quais que são, então, as estratégias? Vigilância epidemiológica, como eu disse, investimento em saúde pública, né? É uma doença de notificação compulsória, então tem que ser avisado, se identificar em uma determinada região, distrito, bairro. As estratégias, então, realização de testagem, indicação de tratamento, aconselhamento para sexo mais seguro, ou seja, uso de preservativo, notificação, convocação de parceiros sexuais, dependendo da situação, para entrevistas, por conta de possibilidade de também estarem com sífilis. No caso de gestante, testagem no primeiro e no terceiro trimestre da gestação, seguir o tratamento, convocação dos parceiros sexuais, né, ou do parceiro sexual. Mais uma vez, o pedido para o uso de camisinha, o aconselhamento para mudança comportamental e notificação, já que é uma doença de notificação compulsória. Aqui pegando a eliminação de sífilis congênita, né, 50 casos a cada 100 mil nascidos vivos. O objetivo é diminuir, né, desse impacto no indicador. É tentar diminuir essa condição que a gente tem aqui da eliminação da sífilis congênita, que é a ideia que a OMS tem implantado. Ainda é um desafio, né? Aqui a vigilância sentinela no Brasil, como isso se dá, né, em diferentes locais que a gente tem, né, acontecendo, né, Manaus, a gente tem aqui São Paulo, Rio, Goiânia, etc., com a vigilância da sentinela. Bom, quais são as estratégias para controle, então, de paciente com suspeita de IST, gente? Informação, educação e saúde. Todo mundo tem que ter educação e saúde, tem que ter direito à informação para saber o que está acontecendo. Fornecimento de preservativo e gel lubrificante público, isso tem que estar disponível nos postos, tem que estar disponível em escola, tem que estar disponível em qualquer lugar para que possam ter acesso. Vacinação contra HPV e contra o HBV que nós vimos também, é importante estar atento. Prevenção de transmissão vertical de todas essas doenças que nós observamos, com exceção do uretrite, que não tem como. Triagem para cada uma dessas doenças, incluindo ainda as hepatites, que nós não abordamos porque elas não entram dessa forma aqui que nós temos, né? Já que nem sempre são tão simples. Beleza? Então, abordagem dos parceiros sexuais, das parceiras sexuais pode ser importante, que é fundamental para o controle da interrupção da cadeia de transmissão. Aqui pensando no caso da equipe de saúde pública, da equipe de vigilância epidemiológica, que pode fazer a convocação dos parceiros sexuais dos pacientes com IST, e aí aqui as propostas de estratégia, a comunicação por cartão, que nós vamos ver o cartão daqui a pouco, comunicação por correspondência ou até a busca ativa. É claro que existem princípios que têm que ser respeitados, o da confidencialidade, da cooperação, da proteção contra a discriminação. Estamos falando de infecções sexualmente transmissíveis, de doenças sexualmente transmissíveis, com problemas de saúde pública. Isso tem que ser encarado como tal e as pessoas têm que ter maturidade de encarar isso como um problema de país. Um projeto de país precisa partir da importância da saúde pública para a saúde da população brasileira, beleza? Aqui o cartão que eu falei, que tem todo o convite, né, para a pessoa comparecer na unidade de saúde para poder conversar com a equipe de vigilância epidemiológica, buscando assim evitar a disseminação das doenças. Aqui, para quem quiser baixar, protocolo clínico e diretrizes terapêuticas de proteção integral às pessoas com infecções sexualmente transmissíveis. E aqui, preparando para a nossa próxima aula, que vocês vão observar, que é sobre AIDS, a segunda onda de AIDS no Brasil. A gente tem um problema acontecendo e que precisa ser encarado. Infecção sexualmente transmissível, doença sexualmente transmissível, é coisa séria. Não ache que é besteira. Pode matar
e pode contaminar você e mais pessoas. Beleza? Até a próxima aula, a gente se vê. Tchau, tchau.